Boa tarde, hoje a gente vai apresentar o trabalho sobre ovologênese, também conhecido como gametogênese feminina. Como vocês já viram, a mitose é dividido em 4 fases. A primeira fase dela é a profase, que durante essa fase os cromossomos ficam visíveis em virtude de sua condensação. Outra característica é que a membrana nuclear desorganiza-se e os centríolos que se duplicam na interfase migram para o polo da célula. Inicialmente aparecem fibras em torno dessas organelas que constituem a áster. Depois, entre um centríolo e outro, formam-se fibras de fuso. A segunda fase é a metáfase. Nessa etapa, os cromossomos condensam-se em seu grau máximo. Em virtude dessa característica, essa fase é a melhor para a análise dos cromossomos. Os cromossomos ligam-se às fibras de fuso e são alinhados na região mediana da célula, formando a placa metafásica ou placa equatorial. Já a terceira fase, a anáfase, ocorre o rompimento dos centrômeros e as cromatídeos migram para os polos da célula em virtude do encurtamento das fibras do fuso. Quando as cromatídeos migram juntas para o mesmo polo, ocorre um processo chamado de não disjunção cromossômica, fazendo com que uma célula fique com mais cromossomos que a outra. Outra característica é que essas fases finalizam que os cromossomos filhos atingem os polos. Na telofase, que é a fase final da mitose, ocorre o desaparecimento das fibras do fuso. Os cromossomos descondensam-se, ocorre o reaparecimento do nucleolo e do envoltório nuclear, cariocinese, e também, no final dessa fase, observa-se a divisão do citoplasma, a citocinese, e a distribuição das organelas entre as suas filhas. Nas células animais, a citocinese ocorre por meio de estrangulamento em razão do aparecimento de um anel de actina e de miosina na região equatorial da célula. Por se iniciar na periferia da célula, essa citosina é chamada de centrípeta. Que viagem é essa, velho? Bom, a meiose, ela é uma divisão celular que ocorre da seguinte forma. Primeiro existe uma célula N, que poderia ser chamada de mãe, que ela tem como célula 2N. O que acontece? Ela origina duas células filhas. Essas células filhas serão haploides, elas serão apenas N. Logo após, isso seria a meiose 1. Após esse processo, acontece a meiose 2. Na meiose 2, as células filhas haploides da meiose, elas irão originar mais duas filhas, sendo assim esse processo de meiose. A meiose 1 divide as células em haploides, por isso ela é conhecida como divisão reducional. E na meiose 2, acontece que cada filha irá originar mais duas novas células, sendo assim uma etapa equacional. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Saquei a bolada. Oi, gente, eu vou falar da ovulogênese, né? Vamos começar. O que é ovulogênese? A ovulogênese é um processo de formação do óvulo da mulher. Como no sexo masculino ocorre a espermatogênese, na mulher ocorre a ovulogênese. Ele é um processo que tem início no desenvolvimento embrionário da mulher, quando ela está na vida uteriana ainda, que começa esse processo. Bom, pessoal, como eu já falei o que é a ovulogênese, eu vou falar agora do processo de ovulogênese. Ele começa com uma célula diploide, que são as ovogônias, que vão sofrendo mitose e se multiplicando. Elas se multiplicam até o terceiro mês de vida uterina dessa menina, vamos dizer assim. Daí, após sofrer o processo de mitose, ela vai entrar num processo de crescimento, onde ela vai se tornar um ovócito, que também é uma célula diploide. Esses ovócitos, eles vão ficar guardados ali após todo o processo de mitose, do crescimento, eles vão ficar guardados, vão ser meio que congelados e só vão entrar em ação mesmo após a menarca da menina, quando a menina atingir a puberdade e ter sua primeira menstruação. Após isso,
o ovócito primário, ele vai sofrer meiose primária, que no caso vai se dividir em duas células haploides. Uma vai ser o globo polar e outra vai ser o óvulo. E nesse globo polar, ele é totalmente inútil. Ele vai ser degenerado pelo próprio corpo da menina. Contém muito material genético, enquanto o óvulo vai possuir as organelas, o citoplasma, enfim, o ovócito. Daí, esse ovócito, o ovócito secundário, ele vai sofrer o processo de meiose secundária, que ele é uma célula haploide, ele vai dividir em outras duas células haploides. O que vai ser, no caso, o óvulo e o glóbulo polar. Esse processo de meiose 2, gente, ele só ocorre se houver a fecundação do óvulo, viu? Ou seja, se o processo não... Caso não houver a fecundação, o processo de ovulogênese não será completado. Ao não ser completado, vai originar a famosa menstruação. Ou seja, a ovulogênese, então, ela está relacionada também aos hormônios da mulher, a tudo. Ou seja, quando há fecundação, a mulher não menstrua e quer dizer então que o óvulo foi fecundado e houve o processo completo da ovulogênese. E quando não há essa fecundação, a parede uterina então ela descama, ela vai fazer então que ocorra a menstruação para que seja eliminado esses óvulos que não foram utilizados. Daí então, pessoal, quando a menina está tomando os anticoncepcionais, o anticoncepcional ele meio que impede que a mulher ovule, ou seja, ela não vai sofrer o processo de meiose. Não acontecendo o processo de meiose, não vai haver o óvulo formado e não vai acontecer a fecundação. Agora o Gabriel vai falar um pouco da fecundação pra gente, e é isso. Então, gente, eu vou falar sobre a fecundação aqui. Então, a fecundação ocorre quando os gametas maduros, né, capacitados, se fundem, ocorrendo assim a fecundação. Só que assim, esse processo ocorre quando o espermatozoide nada em direção ao ovócito 2 e esse encontro ele exige um meio líquido para acontecer, né? Tipo, se fosse uma fecundação externa, ele não poderia ocorrer em meio seco, só em meio líquido. Por isso que todas as fecundações externas estão restritas a locais como mar, rios, lagos, etc. O ovócito 2, além da membrana plasmática, possui outro revestimento extra, chamada membrana vitelínica, que aumenta a proteção dele. Quando ocorre o encontro do espermatozoide e o ovócito 2, as membranas dos dois se fundem, liberando enzimas, como a hialuronidase, as proteases, entre outras proteínas. E essas proteínas adentram o núcleo adentram a membrana do ovócito 2 para futuramente ocorrer a nutrição do embrião, do zigoto, perdão. Com essa fusão das membranas, o núcleo do espermatozoide penetra o ovócito 2. Após a penetração do núcleo, o ovócito 2 sofre algumas alterações, e essas alterações impedem que outro espermatozoide acabe adentrando o mesmo ovócito. No interior desse ovócito, os dois núcleos, tanto do espermatozoide quanto do ovócito 2, se fundem, eles se juntam, cada um com seu lote X de cromossomos, e assim se forma o zigoto.
Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not